tarde, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Pôr do Sol. Espero que estejam bem já no final do nosso dia para entrarmos no dia de sábado. Vamos então continuar a falar do grande conflito e vamos acabar o capítulo que é Luz no meio das trevas. Vamos então. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos no caminho para Emaús. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava com todas as escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 27. O coração dos discípulos ficou comovido, reavivou-se a sua fé e foram de novo gerados para uma viva esperança. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mesmo antes de Jesus se revelar a eles, era propósito de Cristo iluminar o seu entendimento, firmando a sua fé na firme palavra da profecia. Desejava que a verdade criasse sólidas raízes no seu espírito, não meramente por ser apoiada pelo seu testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e pelas sombras da lei típica e pelas profecias do Antigo Testamento. Era necessário que os seguidores de Cristo tivessem uma fé inteligente, não só em favor de si próprios, mas para poderem levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo no comunicar este conhecimento, Jesus encaminhou os seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressuscitado quanto ao valor e à importância das escrituras do Antigo Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem mais uma vez o amado semblante do Mestre. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Em sentido mais completo e perfeito do que nunca, tinham achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero deram lugar à perfeita segurança e à fé esclarecida. Não admira que, depois da sua ascensão, tivessem constantemente no templo dando graças a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa do Salvador, procurava ver no rosto deles a expressão de tristeza, confusão e derrota. Mas os que viam era alegria e triunfo. Estes discípulos receberam uma boa preparação para a obra que estava à sua frente. Tinham passado pela mais severa prova que podiam experimentar e tinham visto como, quando, segundo a visão humana, tudo estava perdido, a palavra de Deus tinha sido cumprida triunfantemente, que poderia dali em diante intimidar a sua fé ou arrefecer o seu ardente amor. Na mais profunda tristeza tinham firme consolação e uma esperança que era como âncora da alma segura e firme. Hebreus, capítulo 6, versículo 18 e 19. Tinham testemunhado a sabedoria e o poder de Deus e estavam certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de os separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então todas estas coisas, disseram eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos, capítulo 8, versículo 38, 39. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. Diz o Senhor, o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel capítulo 2, versículo 26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5.
quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e lhes ardia o coração ao ouvirem as suas palavras, quando olharam para a cabeça, mãos e pés, e que por amor a eles tinham sido feridos. Quando antes da sua ascensão Jesus os levou até Betânia e erguendo as mãos para os abençoar, lhes ordenou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, acrescentando: eis que eu estou convosco todos os dias. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quando no dia de Pentecostes desceu o Consolador prometido e foi dado o poder do alto e as almas dos crentes e a alma dos crentes estremeceu com a presença sensível do Senhor que ascendera ao céu. Então, mesmo que o seu caminho tivesse de passar como o de Jesus, através de sacrifício e martírio, será que iriam trocar o ministério do Evangelho da sua graça com a coroa da justiça, que receberiam por acaso da vinda de Cristo pela glória de um trono terrestre, que fora a esperança do seu primeiro discípulo? Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, tinha-lhes concedido com a comunhão dos seus sofrimentos e da sua alegria, a alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria indescritível, eterno peso de glória, com que diz Paulo: a nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar. A experiência dos discípulos que pregaram o Evangelho do Reino no primeiro advento de Cristo teve o seu paralelo na experiência dos que proclamavam a mensagem do seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Milar e os seus companheiros proclamaram que o primeiro profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava quase a terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser anunciado o reino eterno. A pregação dos discípulos sobre o tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e os seus companheiros anunciava o fim de 2300 dias de Daniel, capítulo 8, versículo 14, dos quais as 70 semanas fazem parte. Cada uma dessas pregações baseava-se no cumprimento de uma porção diversa do mesmo grande período profético. Do mesmo modo que os primeiros discípulos, Guilherme Miller e os seus companheiros, não compreenderam totalmente o significado da mensagem que apresentavam. Erros que há muito se tinham estabelecido na Igreja impediam-nos de chegar a uma interpretação correta de um ponto importante da profecia. Portanto, se bem que proclamassem a mensagem que Deus lhe tinha confiado para transmitir ao mundo, em virtude de uma errada compreensão do sentido, sofreram desapontamento. Explicando Daniel, capítulo 8, versículo 14, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, Miller, conforme já foi dito, adotou a opinião geralmente mantida de que a terra é o santuário, crendo que a purificação desse representava a purificação da terra pelo fogo por ocasião da vinda do Senhor. Quando, pois, achou que o termo dos 2300 dias estava definidamente predito, concluiu que isto revelava o tempo da segunda vinda. O seu erro resultou de aceitar a opinião popular quanto ao que constitui o santuário. No cerimonial típico, sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no conjunto anual das cerimônias ministradas. Era a obra final da expiação,
uma remoção ou afastamento do pecado de Israel. Prefigurava a obra final do ministério do nosso sumo sacerdote no céu, pela remoção ou eliminação dos pecados do seu povo que estavam registados nos relatórios celestiais. Este trabalho envolto uma investigação e um julgamento, e isto precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando ele vier, pois, todos os casos estarão decididos, diz Jesus. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. É esta a obra de julgamento que precede imediatamente a segunda vinda, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, versículo 7. Temeu a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Os que proclamaram esta advertência deram a devida mensagem no devido tempo, mas assim como os primitivos discípulos baseados na profecia de Daniel 9 declararam, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, ao mesmo tempo que não se aperceberam que a morte do Messias estava predita na mesma passagem. De igual modo, Miller e os seus companheiros pregaram a mensagem baseados em Daniel 8, capítulo 8, versículo 14 e Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. E deixaram de ver que havia ainda outras mensagens apresentadas em Apocalipse 14 que também deveriam ser dadas antes da volta do Senhor. Assim como os discípulos estiveram errados quanto ao reino a ser estabelecido no fim das 70 semanas, também os adventistas se enganaram em relação àquilo que deveria ocorrer ao fim dos 2300 dias. Em ambos os casos, houve aceitação de erros populares, ou antes, uma concordância com eles. Cegando o espírito à verdade, ambas as classes cumpriram a verdade de Deus, apresentando a mensagem que ele desejava que fosse dada, e ambas, pela sua própria compreensão errada da respectiva mensagem, sofreram o desapontamento. Ficamos por aqui, porque isto até ao fim do capítulo ainda tem muito que compreender e vamos ter que estar com mais atenção. Por isso vamos fazer então a nossa oração e depois acabamos. Vamos inclinar as nossas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado que nos concedes, Deus. Deus, obrigada por continuares a cuidar de cada um de nós, por nos protegeres e também por nos dares este dia para estarmos em comunhão contigo. E para que nós saibamos que este dia ficará sempre e quando houver a segunda vinda e nós formos contigo para o céu, o sábado continua a ser implantado e nós vamos continuar a estarmos contigo neste santo dia de sábado, Deus. Quero te pedir por cada pessoa que está aqui a ver, Deus, por cada família, que possas ajudar para que as pessoas possam realmente compreender mais de ti, querer saber mais de ti, Deus, e que eu seja um meio de mostrar às pessoas que Deus é misericordioso e bondoso e que Deus quer que cada filho esteja ao seu lado. Tudo isto eu te peço, não porque mereça, mas em nome de Jesus. Amém.